Que a graça, a paz e o amor de Deus estejam presentes em nossos corações em Cristo Jesus. Amém? Uma alegria muito grande preparar mais um vídeo para o nosso canal Palavras de Fé e Esperança. Quero meditar no dia de hoje sobre um texto bem conhecido da Palavra de Deus que está no Evangelho, segundo nos escreveu o evangelista João, no capítulo 3. Esse texto da Palavra de Deus ele é muito conhecido porque nele encontra-se aquele que muitos dos evangélicos dizem ser o texto áureo da Bíblia, que é João capítulo 3, versículo 16, que nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porém, o contexto em que isso foi dito também é muito interessante. E o contexto que nós temos é o de Nicodemos, um estudioso, um conhecedor da lei, um dos líderes religiosos daquela época, um homem extremamente influente, um homem de uma posição elevada, que fica incomodado com aquilo que Jesus estava fazendo, fica querendo entender o que Jesus estava realizando e pede um encontro às escondidas com Jesus. E Jesus então marca um encontro com esse homem chamado Nicodemos, e este texto de João, capítulo 3, vai nos relatar então uma parte dessa conversa. E durante essa conversa, diante de todos os questionamentos que Nicodemos fez a Jesus, uma das coisas que Jesus disse para ele foi a seguinte: é necessário nascer de novo. Você precisa nascer de novo. E Nicodemos dá uma resposta para Jesus que, se não fosse dada por um homem culto, inteligente, renomado como ele, até poderia passar despercebido. Mas como essa resposta veio de um homem tão inteligente, tão influente, tão estudioso da palavra, que tinha um conhecimento profundo das leis de Deus, a resposta que Nicodemos dá chega a parecer uma resposta infantil, uma resposta um tanto quanto idiota. Porque ele pergunta para Jesus assim: então eu vou ter que voltar para o ventre da minha mãe, eu vou ter que nascer de novo, voltar para lá e nascer de novo? Olha, gente, qualquer um de nós sabe que isso é algo impossível. Então, quando Jesus diz para Nicodemos que ele tem que nascer de novo, ele rebate a resposta de Jesus, o que Jesus disse, com essa pergunta: mas eu vou voltar para o ventre da minha mãe, eu vou nascer de novo? Como é que vai funcionar isso? E Jesus então diz para Nicodemos que esse nascimento, esse novo nascimento, é um nascimento espiritual. Ele vai dizer então que aquele que é nascido da carne é carne, aquele que é nascido do espírito é espírito. Então Jesus, com todo o seu amor, com toda a sua paciência, vai explicar a Nicodemos. E ele então deixa claro para Nicodemos o seguinte: Nicodemos, se eu te falando de coisas naturais, de coisas simples, você não consegue entender, imagina quando eu começar a falar para você das coisas espirituais. Ou seja, o que Jesus estava dizendo: Nicodemos, você está discernindo coisas espirituais com atitudes e pensamentos humanos e carnais. E quando olhamos para as nossas vidas, muitas vezes eu e você estamos agindo da mesma forma. Quantas e quantas vezes nós oramos pedindo uma direção a Deus, pedindo uma orientação a Deus, pedindo discernimento a Deus, pedindo uma resposta a Deus, pedindo um sinal a Deus, e Ele nos dá uma resposta espiritual, falando de forma espiritual, e nós discernimos aquela resposta de forma humana, de forma carnal. A Bíblia nos diz que as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. E talvez você não esteja entendendo a resposta que Deus está te dando. Talvez você não esteja entendendo o direcionamento que Deus está te dando. Talvez você não esteja entendendo
o caminho que o Senhor está sinalizando para você, porque você está buscando respostas humanas. Você está interpretando aquilo que Deus está te falando de forma humana. Paulo vai dizer isso em uma das suas cartas. Eu não posso falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais. Eu não posso revelar coisas espirituais para vocês, porque vocês não conseguem discernir as coisas espiritualmente. Jesus estava falando de algo humano, que é o nascimento, para demonstrar verdades espirituais. Então, o que cabia a Nicodemos era: peraí, eu não posso nascer de novo. Eu creio que ele está falando sobre um nascimento espiritual. Isso seria o discernimento espiritual correto. Mas Nicodemos não consegue esse nível de interpretação. E ele pensa de forma humana: eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo. Só que isso não vai acontecer. Não é isso que Jesus está propondo para ele. Então, meu amado, nós precisamos entender que muitas das vezes, quando nós dizemos que Deus não está nos respondendo, Deus não responde às nossas orações, Deus não está nos direcionando caminhos que temos que seguir, Deus não está fazendo isso, Deus não está fazendo aquilo, muitas das vezes pode ser porque eu e você estamos interpretando as respostas, os sinais, os direcionamentos vindos da parte de Deus de forma humana, de forma carnal, e não de forma espiritual. E aí eu sei que você está na sua cabecinha pensando assim: tá, Marcelo, é muito fácil falar. E como é que eu vou discernir espiritualmente? Tendo a presença do Espírito Santo em sua vida. Nicodemos estava ali diante de Jesus. Quem estava respondendo para ele era o próprio Jesus. Gente, vocês já imaginaram que coisa linda? O homem estava ali diante de Jesus, do autor da vida. O homem que criou a vida, o homem que criou tudo, estava ali diante dele. O Filho de Deus estava ali diante dele. E ele não consegue pensar de forma espiritual. Então, para que eu e você possamos discernir aquilo que o Senhor tem falado para nós, nós precisamos estar próximos do Espírito Santo. É Ele quem vai nos dar o discernimento espiritual das verdades divinas, das respostas de Deus, dos direcionamentos de Deus. Amados, nós precisamos buscar as respostas na pessoa do Espírito Santo. Queridos, o Espírito Santo é aquele que habita em nós e que traz as verdades de Deus ao nosso espírito. É Ele que vai nos mostrar o caminho que nós devemos seguir. É Ele que vai discernir a resposta que Deus vai nos dar através da palavra. É Ele que vai nos direcionar, que vai nos orientar, que vai confirmar para nós quando recebemos uma resposta vindo da parte de um irmão, quando Deus usa a boca de um irmão para falar conosco, e muitas das vezes até a boca de um ímpio. Porque temos experiências na Bíblia em que Deus usou um jumento. E quantas vezes na Bíblia também nós vemos Deus usar homens que eram ímpios para falar ao seu povo, para falar àqueles que são seus. Então nós precisamos entender de uma vez por todas que o que nós precisamos é estar próximos do Espírito Santo, para que quando o Senhor falar conosco, para que quando o Senhor der as respostas, os direcionamentos, o caminho que devemos seguir, nós tenhamos o discernimento espiritual, nós possamos estar com os nossos ouvidos, com os nossos corações, com as nossas mentes preparadas para receber essa resposta e entender que é algo que vem de Deus. Mas isso só será possível quando estivermos plenos do Espírito Santo, quando estivermos cheios do Espírito Santo, quando Ele direcionar as nossas vidas, quando as nossas vidas estiverem colocadas completamente nas mãos dEle. Aí eu e você vamos entender aquilo que Deus está dizendo para nós. Enquanto não fizermos isso, nós vamos ficar discernindo as coisas de forma humana. E todas as vezes que nós discernimos coisas espirituais de forma humana, nós estamos fadados ao fracasso. Pode ter certeza que a gente pode até começar a seguir pelo caminho que o Senhor direcionou, mas lá na frente a gente vai quebrar a cara. Por quê? Porque nós não temos
o direcionamento do Senhor durante toda aquela caminhada. Nós até discernimos o caminho que a gente deve entrar, mas a maneira como devemos caminhar, a forma como devemos seguir, a água que devemos beber durante essa caminhada, o que devemos comer durante essa caminhada, o que devemos ouvir, o que devemos falar, a gente não vai ter. E aí a gente também vai quebrar a cara. Então, meu amado, minha amada, o meu desejo é que no dia de hoje a gente aprenda com essa experiência de Nicodemos. E que quando estivermos diante do Senhor, recebendo uma resposta, pedindo algo, pedindo uma direção, uma orientação, que nós possamos, quando recebermos a resposta dele, ou quando recebermos uma palavra da parte dele, que a gente possa discernir espiritualmente e não trazer as verdades espirituais para o campo da carnalidade. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos oriente e que o Espírito Santo, o nosso grande amigo, o nosso grande companheiro nessa jornada da vida cristã, aquele que nunca nos deixa sozinho, aquele que não nos abandona em hipótese nenhuma, aquele que está aqui, ó, ao nosso lado, nos direcione. Toda vez que eu vou dirigir, que a minha esposa não está comigo, que eu estou sozinho, eu separo aqui o banco do carona para o Espírito Santo sentar junto comigo. Ele é uma pessoa, a Bíblia diz que ele é uma pessoa, então eu convido o Espírito Santo, vem comigo. E eu vou batendo papo com ele, assim como eu estou falando com vocês. Parece loucura, mas é isso mesmo. Eu vou conversando com ele, a gente vai conversando, eu vou batendo papo. Às vezes olha uma coisa, Espírito Santo, olha aquilo ali, olha aquilo ali. É assim que funciona, assim é a intimidade com o Espírito Santo. Eu não estou dizendo que eu sou melhor do que você, eu estou dizendo que é dessa forma que eu busco uma intimidade com ele. É dessa forma que eu busco entender quando ele fala comigo. Porque se eu não converso com ele, eu não vou saber quando é que ele está falando comigo. Então, como eu faço esse exercício diário, quando ele fala comigo, é mais fácil perceber, é mais fácil identificar a voz dele, porque a gente conversa o tempo inteiro. Então fica mais fácil para mim entender que é ele que está falando comigo, que é ele que está discernindo aquela resposta de Deus para mim. E o meu desejo é que isso também seja uma realidade na sua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te direcione e que em nome de Jesus você possa discernir as coisas espirituais de maneira espiritual. Amém.